Olá, saudações a você que está me assistindo neste canal. Eu faço uma pergunta a você. Você é daqueles que gosta de assistir ou de ouvir histórias em que envolvem o nome magnânimo do Mestre Jesus, aquele profeta de Nazaré, filho do carpinteiro, que passou por aqui, pelo planeta, há pouco mais de 2000 anos? Se você é daqueles que gostam, eu vou contar uma história, resumindo, para você, e essa história é muito interessante. Serve para uma reflexão, para a gente avaliar o quanto anda a nossa fé. É uma passagem que você vai encontrar no capítulo 9 do livro de Mateus. Também encontra-se no livro de Marcos, no capítulo 5, versos 22, 24, 35 e 43. Mas eu vou me ater aqui à narrativa de Mateus, lá no capítulo 9 do seu livro, conhecido como Evangelho segundo São Mateus. Trata-se da cura ou da ressurreição da filha de Jairo. Essa passagem é muito interessante, mas é preciso que a gente fale o que aconteceu um pouco antes mesmo da cura da filha de Jairo. Conta Mateus que Jesus acabara de chegar em Cafarnaum, vindo da outra margem do lago de Genezaré, conhecido como Mar de Tiberíades ou Mar da Galileia. Todos são sinônimos, falamos da mesma posição geográfica, do mesmo acidente geográfico. Esse Mar da Galileia era conhecido também como Mar de Tiberíades ou Lago Genezaré. E da outra margem, onde Jesus, de onde ele acabara de chegar, era onde ficava a região de Decápolis. E lá, antes de Jesus atravessar, foi onde ocorreu aquele episódio também muito conhecido como a cura do endemoniado gadareno. É aquele caso em que Jesus expulsa, segundo a linguagem da ortodoxia bíblica, demônios de um homem que se atirava ao chão, ao fogo, ao precipício, e Jesus liberta este homem dos demônios. Para nós espíritas, Jesus fez ali uma desobsessão. Ele livrou aquele homem da influência perversa dos espíritos que o perturbavam. Obsessão é isso. É a interferência, a influência de um espírito sobre nós enquanto estamos aqui encarnados. Esses espíritos maus ou atrasados perturbam aqueles que estão encarnados, muitas vezes cobrando dívidas do passado. Eles que hoje são algozes, no passado foram vítimas desses que hoje lhe procuram aqui para perturbar, às vezes no motivo de vingança, equivocadamente. Então é isso. Na linguagem bíblica está escrito o endemoniado gadareno, e nós espíritas entendemos como o obsidiado. E aquela passagem conhecida que Jesus chega a dialogar com o espírito, ou com os espíritos, e ele pergunta: quem é seu nome? Quem é você? Qual é o seu nome? E ele diz: meu nome é Legião, porque somos muitos. Jesus, com o poder da autoridade moral que tinha, determina que eles deixem o corpo daquele jovem e os deixaram em paz. Também é conhecido porque diz que eles se vão para os porcos e esses porcos se precipitam despenhadeiro abaixo, caindo, lançando-se ao mar. Então Jesus acaba de regressar de Decápolis, onde tinha feito esse grande prodígio,
E já em Cafarnaum, caminhando pelas ruas, passa pela porta de uma repartição pública, uma repartição alfandegária. Era uma coletoria, uma espécie de repartição onde se cobram os impostos, as taxas, os tributos, que no caso era para César, Tibério César, que era o imperador de Roma. E os que cobravam impostos eram chamados publicanos. Então, Jesus observa que tem um homem sentado à porta da coletoria. Este homem era Levi, que mais tarde viria a atender por Mateus. E Jesus faz uma convocação, convida-o para que ele deixe a coletoria e venha com ele para integrar o seu discipulado, compor o seu ministério de discípulos, o seu colegiado. E Mateus segue Jesus. Mas a seguir, já vamos encontrar Jesus em casa de Mateus, numa recepção, num verdadeiro banquete, onde havia muitas pessoas. Me parece até que Mateus comemorava a alegria de estar agora pertencendo ao colegiado, ao ser convocado para compor o colegiado do Cristo. E Jesus conversava com os discípulos de João Batista, também com fariseus e alguns publicanos e outros circunstantes, e a festa estava muito animada, e de repente chega aquele famoso estraga-festa. Chega um homem aflito, em desespero, prostrando-se aos pés do Mestre Jesus, suplicando por misericórdia que ele fosse à sua casa impor as mãos sobre sua filhinha, que acabara de morrer, na narrativa de Mateus. Marcos diz que a menina estava à beira da morte. Eu tomei a narrativa de Mateus, que afirma que ela já havia morrido. Mas se morreu ou estava à beira da morte é só um detalhe irrelevante para o fato que vamos narrar. E Jesus imediatamente, vendo a súplica daquele homem aflito, deixa a festa e segue com aquele homem e mais os discípulos, e muita gente já o acompanhava. Esse homem era Jairo, o pai da menina. E Jairo, ele era um chefe, um dos chefes da sinagoga em Cafarnaum. Então era um homem religioso, respeitado pela sua posição social da religião do judaísmo. Mas não hesitou em procurar o Mestre Jesus, porque já ouvira falar de seus grandes feitos, seus grandes prodígios, e acreditava que se Jesus impusesse as mãos sobre sua filha, ela recobraria os sentidos, o seu espírito retornaria ao corpo de sua filhinha. Em outras palavras, na linguagem bíblica, ele ressuscitaria a sua filha que estava morta. E Jesus segue. Mas como tudo parece que concorre para atrapalhar as coisas, Jesus, quando estava a caminho, eis que aparece uma mulher. E essa mulher se infiltra e se intromete no meio daquela turba que acompanhava Jesus e toca, com grande esforço, toca na fímbria da túnica de Jesus, na pontinha da sua veste. E essa mulher sofria de um grande sangramento, de uma hemorragia intensa havia 12 anos. E no momento em que ela toca na túnica de Jesus, o seu sangramento estanca e ela sente-se curada. Mas acontece que Jesus percebe e questiona: alguém me tocou? Quem me tocou? E os discípulos dizem: Senhor, como podemos saber quem tocou no Senhor? Com tanta gente aqui a lhe comprimir, a lhe apertar, pode ter sido qualquer um deles. Impossível saber. E Jesus, ele fala novamente:
Não, mas alguém em especial me tocou, porque de mim saíram virtudes. Esse de mim saíram virtudes, a doutrina espírita vem nos explicar que o Mestre Jesus, ainda que naquele caso não tenha tido a intenção de curar aquela mulher, porque ele nem sabia da mulher, tanto que ele pergunta quem o tocou. Jesus era assim, o seu poder moral, espiritual, o seu magnetismo amoroso e curador era tão grande que quando ele nem pensava, a si mesmo atuava e curava. A mulher tinha muita fé, tocou nas suas vestes e atraiu para si a cura que estava personificada no profeta de Nazaré. Então, ainda que ele não pensasse, não tivesse a vontade, porque ele não sabia, mas o magnetismo dele era tão forte, conhecedor de todas as leis, e diante do poder que detinha, pela sua autoridade moral, quem o tocasse seria curado. Foi o caso da mulher. Acontece que nesse ínterim, demorou-se um pouco e atrasou, retardando a chegada de Jesus e sua comitiva à casa de Jairo. O pai aflito que foi suplicar pela sua interferência, pela cura de sua filha. E quando ainda a caminho da casa de Jairo, eis que vem alguém e já dá a notícia para Jairo, que não importunasse mais o mestre, porque a menina já estava morta, não havia mais nada a fazer. E Jesus diz para Jairo: acalma-te, sua filha dorme, ela não está morta. Irei despertá-la. E chegando à casa de Jairo, já havia muita gente e já perceberam mulheres chorando, flautistas, tocando aquelas músicas fúnebres, como era praxe. Jesus então pede que se retirem todos da casa, deixando apenas a mulher, a mãe e a filhinha no leito. E Jesus entra com Jairo e convida 3 dos seus discípulos. Eram eles Simão Bar-Jonas, o filho de Jonas, o Simão Pedro, os irmãos Boanerges, filhos de Zebedeu, João e Tiago. Eles eram chamados irmãos Boanerges por Jesus, dado ao seu temperamento. E Jesus entra com eles 3, e mais Jairo, e dirigem-se ao aposento em que se encontrava a filhinha, em estado letárgico. Lá chegando, Jesus concentra-se, ora, toma a mão da menina, segundo a narrativa de Mateus, e diz aquela célebre expressão conhecida: Talita cumi, menina, levanta-te, eu te ordeno. E a menina começa a levantar-se, fica sentada no leito, depois levanta, e Jesus pede que não deem conhecimento a ninguém daquilo que ocorreu ali naquela casa. E pede que deem de comer a menina. Esse fato ficou conhecido como a ressurreição da filha de Jairo. Interessante que esse episódio ocorre num dia de sábado. E sábado era um dia que deveria ser guardado por todo judeu. Segundo o livro Êxodo, o segundo livro da Torá, do Pentateuco mosaico, esse livro, ele diz no seu capítulo 20, nos versos 8 a 11, e também no capítulo 31, nos versos 12 a 17, que o sábado deve ser guardado. Aquela história que todos conhecem na Bíblia, no Antigo Testamento, que Deus criou o mundo em 6 dias e ao 7º descansou. Portanto, o sábado é sagrado e ninguém deveria fazer nada. Isso é uma lei de Moisés, o legislador hebreu. E Jesus, propositadamente, fez grandes curas, inclusive a chamada ressurreição
em dias de sábado, como que em protesto contra o rigorismo excessivo por parte dos judeus no cumprimento de práticas exteriores, e que Deus verdadeiramente queria que se fizesse o bem, fosse qual fosse o dia. Jesus vai dizer lá na frente, em outra passagem, que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. E ele diz lá no capítulo 18, verso 8 do livro de Mateus, que o Filho do Homem é Senhor até do sábado. Então Jesus contrariava aquele costume dos hebreus. Era ali onde ele modificava a lei. A lei que ele disse, eu não vim modificar a lei e sim dar-lhe cumprimento. Mas ele não veio modificar a lei de Deus. A de Moisés era a lei humana. Ele fazia um ajuste, uma espécie de upgrade, numa linguagem moderna. Ele atualizava a lei. Quando ele dizia, ouvistes o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. A lei de Italião, por exemplo, olho por olho, dente por dente, ele agora transformava e substituía, revogava aquela parte e dizia, amai-vos uns aos outros. Quando alguém te bater na face direita, oferece a outra face. Pagar o mal com o bem. Esse era o upgrade que Jesus fazia, a atualização da lei. Então, Jesus fazia esses grandes feitos, esses grandes prodígios no sábado, justamente para chamar a atenção que o importante não era um preceito religioso de forma externa, exterior. Era importante o cumprimento de um preceito da fé, mas vindo do coração. Quando Jesus fazia essas curas no dia de sábado, e ele fez várias, posso citar algumas só para conhecimento, essa do endemoniado gadareno, Mateus capítulo 5, versos 1 a 20, a mulher hemorroíça, aquela que curava, que havia 12 anos sangrava, lá no capítulo 5 de Marcos, 25 a 34, a filha de Jairo, que estamos falando sobre ela, o outro famoso, a cura do paralítico de Betesda, aquele que esperava as águas do tanque de Betesda se agitar, porque eles acreditavam que descia um anjo dos céus e o que primeiro entrasse ficaria curado. Tudo isso era no dia de sábado. Jesus, em contraponto a certas tradições do judaísmo, ele vai dizer também em Mateus, no capítulo 16, no verso 27, a cada um será dado segundo as suas obras. Então não importa se é sábado, se é domingo, se é dia santo, feriado, o importante é você fazer o bem, servir ao próximo. Jesus, ele foi o exemplo vivo de que o amor supera qualquer regra, qualquer protocolo, o amor supera tudo. Com relação a essa passagem da cura da filha de Jairo, ou da ressurreição da filha de Jairo, nós olhamos aí algumas coincidências. 12 anos era a idade da filhinha de Jairo. 12 anos era o tempo em que havia o sangramento daquela mulher. 12 anos havia com aquela grande enfermidade. 12 era também o número dos discípulos de Jesus, escolhidos por ele. Veja que é uma coincidência cabalística, não é? Outra coisa, os discípulos, João, Tiago, que eram os irmãos, filhos de Zebedeu, os irmãos Boanerges, e Simão Pedro, Simão, filho de Jonas. Esses 3 discípulos eram grandes médiuns de efeitos físicos. E eles foram testemunha de vários fatos ocorridos com Jesus. Como, por exemplo, naquele famoso episódio da transfiguração de Jesus no Monte Tabor,
quando Jesus pede que eles fiquem em determinado ponto da elevação, dirige-se um pouco mais acima e de repente os discípulos presenciam Jesus em um grande diálogo com os profetas já desencarnados, Elias e Moisés. E eles a ponto de perguntarem ao Mestre Jesus se ele não desejaria que eles fizessem uma cabana, uma tenda para os três. Ali foi um fenômeno de materialização do Espírito. Jesus utilizava aqueles 3 discípulos que eram médiuns de grande potencial ectoplásmico, e nos grandes feitos eles sempre estavam presentes. Quando desciam do morro, do Monte Tabor, Jesus também pede que eles não deem conhecimento a ninguém do que eles presenciaram ali, porque não era chegado ainda o momento. Veja que na cura da filha de Jairo, também Jesus está acompanhado de Pedro, Simão Barjonas e os irmãos Boanerges, os filhos de Zebedeu, João e Tiago. Não por acaso. Ele tinha 12 discípulos, mas em muitos momentos especiais, ele sempre estava acompanhado destes 3. Pedro, João e Tiago. Esse episódio da cura da filha de Jairo também nos chama a atenção para o aspecto da fé. Jairo, como disse, era uma autoridade religiosa, era um homem praticante da fé do judaísmo. Ele conhecia a Cabala, o Talmud, a Torá. Ele era uma autoridade religiosa, portanto, um homem respeitado, e na sua fé, naturalmente, que já havia recorrido em suas orações, seus sacrifícios no templo, talvez, em busca da cura de sua filha. Não logrando êxito e sabendo já do que vinha ocorrendo, que havia um profeta de Nazaré que vinha realizando grandes prodígios e que esse profeta estava em Cafarnaum, ele não tergiversou. Ele não titubeou. A sua fé era muito grande, mas a fé só tem valia se ela vier acompanhada de atitude, de ação. A fé requer dinamismo. Como dizia o apóstolo Tiago em sua carta universal, a fé sem obras em si mesma é morta. Esse sem obras, nós, na doutrina espírita, podemos entender que são atitudes. A fé é um ingrediente importante, indispensável, mas tem que estar associado a uma ação, a uma atitude. A fé tem que ser proativa, dinâmica. Não a fé contemplativa, a fé que você fique de joelhos dobrados, orando e aguardando passivamente pelo milagre. Não é esta fé que resolve. A fé que vale é a fé, como dizia Allan Kardec, o insigne codificador da doutrina espírita, cujo nome era Hippolyte Léon Denisard de Rivail, que ele diz que a fé inabalável é aquela que pode enfrentar frente a frente a razão por toda a eternidade. É a fé que ele chama fé raciocinada, baseada na razão. Eu creio, tenho confiança, acredito, tenho certeza, porque a razão me diz que eu vou obter êxito naquilo que eu peço com fé. Então Jairo, não obstante os conhecimentos e a fé da sua religião hebraica, do hebraísmo, do judaísmo, mas ele toma atitude e vai a Jesus. Ele agora recorre a quem de fato poderia resolver a situação grave. Ele recorre à própria cura que ali estava personificada no profeta de Nazaré, o filho do carpinteiro. E ele vai prostrando-se aos seus pés, faz a sua súplica e o mestre o atende.
e ele obtém a cura de sua filha. Jesus faz com que o espírito que estava semidesligado daquele corpinho, em estado letárgico, retorne e recobre a senhoria do corpo, devolvendo-lhe a vida. No caso da mulher, conhecida como a mulher hemorroíça, aquela que atrapalhou a ida de Jesus à casa de Jairo, aquela mulher também havia gasto todos os seus recursos em busca de meios da medicina da época para curar de sua grave enfermidade. Mas a sua fé era tamanha, e também sabendo que o profeta de Nazaré estava passando por ali, toma iniciativa. Ela tinha fé, mas não ficou passivamente aguardando apenas o milagre. Ela, num ato atrevido, busca infiltrar-se na turba que comprimia o mestre e toca na fímbria, na pontinha, na extremidade da túnica do mestre Jesus. Quando ele disse que saíram virtudes, foi o magnetismo curador que, pela fé daquela mulher, atraiu a cura para si. Uma verdadeira simbiose. A doente atraiu a cura e ficou sã. É lindo isso, não é? Todas as curas que Jesus fez, a maioria delas, ele não precisou tocar sequer na pessoa enferma, porque a sua autoridade moral, o seu poder magnético, curador, era tão grande que bastava a vontade para que operasse a cura. Em alguns casos ele tocou para que fosse visto que as pessoas ainda precisavam, naquela época, ver para crer. No caso da cura do servo do centurião, outra passagem maravilhosa, Jesus sequer estava próximo do homem. O centurião implora a Jesus pela cura do seu servo que ele muito amava, que ele muito estimava, que estava à beira da morte, e Jesus diz: irei curá-lo. É quando ele diz: Senhor, eu não sou digno de que o Senhor vá até minha casa, mas dizei uma só palavra, daí mesmo de onde o Senhor está, e tenho certeza que o meu servo será curado. É quando Jesus diz: nunca vi em toda Israel homem de tamanha fé. Que seja feito segundo a tua fé. E conta-se que quando o centurião volta para casa, já recebe, algum soldado vem lhe dar a notícia de que o seu servo já estava curado. Então é assim que funciona. A fé, como Jesus disse: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Mas a fé tem que ser dinâmica, proativa, não contemplativa, passivamente. Busque pela fé com as suas obras, como dizia Tiago: mostra-me a tua fé sem obras, que eu mostro pelas minhas obras a minha fé. Meus amigos, essa história que eu estou contando para vocês é maravilhosa. E eu vou ficando por aqui, para não ficar muito extenso este vídeo. Meu nome é Beto Brito, e agradeço a você por ter assistido neste canal, este pequeno vídeo, e peço, por gentileza, se você gostou, curta, dê o seu like, faça um pequeno comentário, só para mostrar que você não é um robô, e assim manter ativo o canal. O propósito aqui não é monetização, não sou visualizado por milhares de pessoas, poucas veem, mas um ou outro que vê e tira proveito, me dou por feliz. E se você tirar proveito de alguma coisa que ouviu e viu aqui sobre as histórias do mestre Galileu, tenha certeza, você ganhou também. E eu fico feliz por você. Então, curta, dê o seu comentário
e compartilhe para alguém que você acha que também pode tirar proveito de alguma dessas passagens lindas que acabei de narrar para você. Em breve estarei postando outros vídeos com esse mesmo teor. Eu sou espírita, mas falo para você que é evangélico, que é um irmão de fé católica, que é um irmão de fé muçulmana, que é judeu, que é indiano, hinduísta, você que é ateu, não importa. É preferível um ateu de bom coração do que um religioso que não pratica o amor. Então, para todos, o Evangelho de Jesus não é prioridade apenas dos cristãos. Ele é universal. Ele é a boa nova, a boa notícia que o Mestre trouxe dos céus para nós. Um beijo no coração e até um próximo, com fé em Jesus. Que Jesus abençoe e fique com todos. Muita paz.